fazia sexo casual com ficantes, com as pessoas. Hoje em dia eu não tenho mais, né? Hoje em dia eu não tenho mais sexo casual com ninguém. E naquele ritual me subiu, assim, um ódio gigantesco. Me subiu uma raiva e uma vontade de agredir pessoas. Agredir pessoas e uma vontade realmente muito grande de, né, desviver pessoas. Só que não eram pessoas em geral, eram somente pessoas que se relacionavam, eram somente os ficantes, né? Era uma raiva que eu senti do nada, sem motivo algum, pelas pessoas que eu me relacionava sexualmente de forma casual na época. E eu não entendi isso, né? Depois, né? Graças a Pamela, né? Irmã, um beijo. Eu descobri, porque eu não sabia desse mito dela, né? Que ela despejava a fúria dela, né? Tipo, a vingança dela nos caras que ela tinha ali como namoro casual, como amantes casuais. E, assim, ela se manifestou em mim dessa forma. É aquela coisa. É, quando você cultua uma divindade, principalmente quando você se torna sacerdote dela, ou pelo menos aquela divindade é uma divindade de culto principal da tua vida, você vai se tornar aquela divindade, né? Se tornar aquela divindade, é, você vai pegar muito daquela divindade, ou até tudo dela pra você vai se tornar aquela divindade ali na Terra. Então Morrigan se manifestou pra mim é, dessa forma, e eu não sabia disso. Não sabia disso quando aconteceu. Foi um negócio muito estranho, foi bizarro. E foi muito louco, porque eu tava fazendo o ritual todo tranquilo, né? Porque Kamala e Kamadeva, eles são deuses de energia muito sutil, né? São deuses alegres, são deuses leves. Aí daqui a pouco sobe um ódio, assim, uma raiva, uma vontade de dar um soco na cara de fulano. Então, né? Foi ela se manifestando. Então, é bom, né? Tipo, eu falar isso aqui pra vocês porque é pra vocês saberem com quem vocês estão lidando ou vão lidar, né? Caso vocês tenham Morrigan aí perto de vocês ou vocês queiram, né? Morrigan aí na vida de vocês. Já falei da parte sexual. Outra coisa muito importante. Morrigan, se você trabalha com Morrigan ou algum magista fez magia com Morrigan pra você, não pergunte coisas nos oráculos, independente do oráculo, seja o oráculo de Oan, né, o Ogan Celta, seja tarô, seja runas, não pergunte assuntos relacionados a Morrigan, a deusa Morrigan, para pessoas que não sejam filhos ou sacerdotes de Morrigan, ou que pelo menos tenham uma amizade com ela. Por quê? Aqui que vai começar o show de horrores, mas as coisas são como são. Acreditem se quiser, né? Eu tô aqui fazendo a minha parte. Gente, Morrigan, ela é uma deusa que ela devora a alma das pessoas. Ela come, né? E quando isso acontece, ela a pessoa desvive, obviamente, né? O ser humano desvive. Ou então, quando o Morrigan está se alimentando do espírito não, da alma mesmo de alguém, essa pessoa ela começa a ter é, sei lá, ataques de pânico, crises de pânico, ela começa tipo, a ter problemas psicológicos e sentimentais muito graves para que aquela pessoa gere energia negativa para que Morrigan se alimente daquilo. E o que acontece? Se você perguntar qualquer coisa relacionada a Morrigan para um cartomante, para um oraculista, independente de ser homem ou mulher, corre o risco de Morrigan atacar para prejudicar e para tentar devorar a alma daquela pessoa, daquele cartomante, daquele magista ali. Ela só não faz isso com os filhos dela. Então, assim, se você tem alguma dúvida a respeito de Morrigan, recorra a um oraculista
que tenha uma forte relação com ela. Porque ela não vai prejudicar os próprios filhos, né? Não assim, gratuitamente de resto, mas, meu... Gente, é isso que eu falo. Morrigan, ela não é boa nem má. Ela é o que ela é. E é realmente o que eu faço. Eu não, desde que eu descobri isso, eu não pergunto nos oráculos a respeito de Morrigan para nenhum amigo meu, exceto para poucas amigas que são filhas dela, né? Que são devotas de Morrigan. Aí não tem problema nenhum, né? Se um dia eu tiver um homem, um amigo homem que seja sacerdote de Morrigan, que tenha uma relação de devoção com ela, para ele eu poderei perguntar, porque aí não tem problema. Morrigan não vai fazer mal para esse homem. Mas Morrigan faz isso. Se ela gostar da alma da pessoa, ela vai tentar comer. É simples, gente. É isso aí. De novo, vocês podem falar o que vocês quiserem aí nos comentários, vocês podem achar que eu estou louco, que eu. Conhecendo gente da espiritualidade, pode ser que esse vídeo me renda umas demandas, viu? Né? Porque é aquele negócio, né? Gente da espiritualidade é assim. Uma opinião contrária que você tem, ou alguma coisinha que você fala que a pessoa não gosta, ela vai lá e te joga demanda, né? Enfim, mas eu não tô nem aí. Eu senti que eu precisava fazer esses vídeos e falar essas coisas a respeito de Morrigan, porque eu duvido que as coisas que eu falei aqui vocês já viram alguma outra pessoa falar a respeito dela, né? E deixa eu ver, já falei dessa questão dos oráculos, de Morrigan de sexualidade. Ah, gente, só avisando, antes de encerrar aqui, só avisando mais uma coisa. E falar das partes boas de Morrigan também, né? Porque nem, a mulher é doida, mas nem tudo são espinhos. Gente, é aquela coisa. Morrigan e deusas negras em geral, deuses negros em geral, mas principalmente Morrigan. Gente, se você. Cara, se vocês fazerem ali trabalhos de magia negativa para outras pessoas, se vocês estiverem fazendo isso com Morrigan por uma questão de justiça, ela vai. Ela vai atrás do alvo ou dos alvos. Se ela não desviver, né, ou mandar pra UTI, mandar pro médico a pessoa, porque, cara, ela faz isso de inúmeras formas. Ela, né, deixando a pessoa em pedacinhos, né, fritando a pessoa viva. Morrigan, ela é imparável, implacável. Ela tem a moralidade e a ética própria dela. A moral e a ética que ela tem não se aplica à moral e à ética que os humanos têm, que as leis humanas têm. E então, assim, tomem muito cuidado e tenham certeza do que vocês estão fazendo quando vocês decidirem se vingar de alguém ou procurarem justiça com a força de Morrigan, porque ela vê coisas que a gente não vê. E às vezes até uma pessoa que não tem nada a ver com a situação pode cair nas mãos delas porque ela decidiu. E ela decide por motivos que ela não vai contar. Por motivos que ela não vai contar e por motivos que não convém a gente saber. Outra coisa, que definitivamente vai ser a última antes de eu começar a falar das partes boas. Eu acho que quase. Não, tem divindades que são mais tranquilas a respeito disso, mas Morrigan, ela odeia. Ela não gosta de jeito nenhum que, por exemplo, se você fez um pedido pra Morrigan, ou você fez um trabalho de magia com ela, aí você vai ver nos oráculos, tipo, se o negócio vai dar certo. Ver depois de 3 meses, ver depois de 6 meses, ela ainda não gosta, mas também não tem tanto problema. Mas ela não gosta. Tipo assim, os assuntos de Morrigan, ela. Só se você mesmo fizer o jogo de oráculo pra você. E ainda assim não é muito legal, porque é como se você estivesse duvidando dela, né? Outras divindades também têm essa birra aí com oráculos, nem todas. Mas Morrigan, ela realmente não gosta disso. Ela gosta de, tipo assim, ó, você entregou, acabou. Confia no meu trabalho, confia na minha força, espera os resultados chegarem. E ela vai fazer coisa, gente, sem que nós saibamos. Às vezes você vai
pedir pra ela pegar alguém, no sentido ruim, pra acabar com a vida da pessoa mesmo, ela vai fazer, só que você não vai ficar sabendo o que ela fez. A pessoa simplesmente vai sumir. Ou então, né, e, tipo, ela não vai te falar o que aconteceu. Mas foi feito. Foi feito, né? E então é isso. Se vocês quiserem cultivar uma boa relação com o Morrigan, não fiquem procurando nos oráculos com muita frequência a respeito dos pedidos ou das magias que vocês fazem com ela, tá? Porque deixa ela irritada, deixa ela brava. E, gente, olha, é o seguinte, antes de falar das partes boas dela, uma coisa que as pessoas precisam entender que, assim, os deuses, eles precisam ser respeitados. Ah, tá, tem outra coisa. Nossa, as pessoas vão detestar isso que eu vou falar. Mas. Vida, enfim, né? Que é a respeito que envolve sexualidade também, mas. Esse daí eu vou alfinetar. Então é o seguinte. O que eu tava falando, gente, que eu até me perdi? Morrigan, Morrigan, Morrigan. Tá, eu terminei de falar dos oráculos. Nossa, eu acho que eu vou lembrar depois, mas me fugiu. Me fugiu da mente o que era, mas era uma coisa importante. Ai, droga, mas tá bom. Com sorte eu vou lembrar depois, mas já foi as coisas ruins. O que eu ia falar a respeito? Ah tá, do respeito aos deuses, né? Gente, quando você cultua uma divindade, quando as pessoas. Geralmente, né? Todo mundo fala, olha, antes de você cultuar uma divindade, pesquisa sobre ela, vê se é isso que você quer. Só que assim, quando as pessoas falam para você pesquisar a respeito da divindade, não envolve somente você pesquisar a mitologia daquele deus ou daquela deusa e o povo da qual ela se originou. Essa pesquisa envolve você saber o que aquele deus, o que aquela deusa faz na vida das pessoas que se aproximam dela. Entende? E infelizmente, isso daí as pessoas não falam. Ou então elas não são claras quando falam isso, né? E porque assim, Morrigan, ela tem, por exemplo, todas essas questões com o sexo masculino. Eu não sabia disso antes de começar o meu culto com ela, né? Então, agora vocês sabem porque eu tô falando pra vocês. Então, assim, vejam mesmo se é isso o que vocês querem pra vida de vocês, porque não é que ela vai ser uma deusa ruim, muito pelo contrário, ela é perfeita, ela é maravilhosa. De novo, agradeço todos os dias por ser filha dessa mulher. Minha relação com ela é ótima. Não larga ela por nada. Eu prefiro a morte do que. Eu prefiro morrer, eu prefiro, sei lá. Prefiro que me aconteça uma desgraça do que me voltar contra ela, do que largar o culto a ela. Então, assim, sobre os deuses. Vocês têm que, assim, eu quero cultuar Zeus, quero cultuar Afrodite. Tente conhecer pessoas que são devotas de Zeus e Afrodite, pergunte como essas divindades se comportam com essas pessoas, o que essas divindades exigem, porque, gente, cada deus e cada deusa tem uma ética e uma moral diferente. Né? Então, às vezes, uma divindade ela vai agir de uma forma e fazer coisas que para você, para sua moral, para sua ética, são absurdas, né? Então, é aquela coisa, quando você tem que saber que divindade você tá atraindo, e gente, não adianta vocês pedirem pra divindade se comportar da forma que você quer perto delas. As divindades, elas precisam ser respeitadas no sentido de que, se você quer começar o culto com uma divindade, com Deus, com uma deusa, você tem que estar de coração aberto, de mente aberta, para você aceitar aquela divindade do jeito que ela é. Sabe que é aquele discurso que a gente usa entre nós mesmos, de tipo, você tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Você tem que aceitar, tipo assim, o seu filho, a sua mãe, o seu amigo do jeito que ela é, sem preconceito. Com as divindades é a mesma coisa. Então não adianta você, sei lá, ver tudo que eu falei aqui, discordar, achar Morrigan uma deusa negativa pra você, você mesmo assim começar um culto com ela e pedir dela, ou até mesmo exigir, né? Que tem gente que é maluca, exige coisa das divindades, né? Isso não se faz a menos que você queira ir pra cidade do pé junto. É, sabe, quando você aceita a divindade como ela é, e quando você
Quando você entende como a divindade funciona e quando você respeita os limites daquela divindade, no sentido de, olha, isso aqui perto de mim não, isso aqui perto de mim eu tolero, mas eu não aprovo, evite isso, faça mais aquilo, seja mais assim. Quando a gente faz isso, independente do nosso gosto pessoal, da nossa visão de mundo, a divindade fica feliz, né? Porque é uma forma de respeito, né? Olha só que coisa bonita, né? Tipo, o meu modo, porque assim, pode não funcionar para todo mundo, mas é o que eu tô recomendando, porque não dá para brincar com Morrigan. A minha forma de amá-la é, incondicionalmente é dessa forma, é respeitando ela pelo que ela é. Ela é toda trevosa, maluca, doida, desse jeito que eu tô falando aqui pra vocês. Ela faz essas coisas horríveis que, sinceramente, eu adoro, porque eu sou tão podre quanto ela. Mas, tipo assim, graças a esse respeito de entender como ela funciona e de não ultrapassar os limites dela, que a divindade ela se sente respeitada. E aí as coisas fluem, gente. Tem que ser assim com todos, né? Tem divindades que não são exigentes com muita coisa, tem divindades que realmente qualquer bobão pode cultuar, porque é uma divindade super galera, super. É um pincel aqui, tô com ele na mão. É uma divindade super galera, paz, amor. Existem divindades ali que todo mundo pode cultuar, que independente da pessoa que você for, da moral e da ética que você tem, a divindade vai estar ali com você e não tem problema. Só que tem muitas divindades, muitas. Não sei dizer se a maioria, mas elas são assim, sabe? Elas têm os limites dela, elas têm, os gostos, as coisas que elas gostam, que elas não gostam, e é bom a gente respeitar. Porque senão a gente vai estar fazendo um culto àquela divindade de uma forma mesquinha, sabe? Artificial, plástica, onde a sua vontade, o teu ego ali, você tá colocando isso acima do que a divindade é, sabe? E Morrigan, sagrada do jeito que ela é, tipo, é amorosa do jeito que ela é, benevolente do jeito que ela sabe, seria um. Eu jamais faria isso com ela, né? Jamais faria isso com ela. E, bom, antes da gente. Tá chegando, gente, desculpa. Antes da gente falar a respeito da questão da, do lado bom de Morrigan, né? E ó, 50 minutos. Eu falei que. Ah, mas é bom, mas é bom. Faz tempo que eu não gravava vídeo pro YouTube. Um vídeo longo é bom também, né? E é isso aí. Gente, olha, comportamento. Comportamento, estilo de vida. Veja se a forma como você enxerga o mundo, como você lida com a sua vida, se encaixa perante uma divindade. Porque Morrigan, que, voltando para a questão sexual, Morrigan não aprova, ela não, ela não curte, de verdade, ela não gosta. Isso eu vi na minha vida também, porque assim, isso daí é uma coisa que ela, não precisa, ela nunca precisou se preocupar e nem vai, por inúmeras questões. Mas coisa também que eu vi com outras pessoas também que cultuam ela, tá? Gente, Morrigan, ela não aprova questões de poliamor, de relacionamento aberto. Assim, uma pessoa dentro do culto dela. Tipo, se você pegar Morrigan pra cultuar como uma deusa de culto principal, gente, esse negócio aí de relacionamento aberto, de você. Sabe, Morrigan é uma deusa que ela prefere monogamia, tá? Ela prefere. Então. Tem muita gente aí que vai achar um absurdo isso que eu tô falando, né? Porque hoje em dia as pessoas elas querem. Elas querem uma espiritualidade inclusiva, onde todo mundo participe, onde todos os direitos humanos sejam respeitados. Mas, gente, isso dá pra fazer, mas não em todo lugar e não com todo mundo. É por isso que eu tô falando. Conheçam com as divindades, os deuses com quem vocês se metem. Gente, não adianta. Essa questão aqui da não monogamia, né? No caso que eu tô falando. Morrigan não é a única. A Hathor, a deusa egípcia Hathor, ela também não gosta. Uh, Gente, não adianta, por exemplo, você ser uma pessoa que tá num relacionamento aberto ou você tá numa relação.
relação poliamorosa e você decidir que você vai cultuar Juno, que você vai cultuar Hera. Não dá. Entendeu? Não dá. Morrigan também. Ela não. Ela prefere monogamia. Tá? E eu vou dar outro exemplo aqui. Eu cultuo uma divindade masculina. É uma divindade masculina, tá? É uma divindade masculina e homossexual. Eu não posso falar dele aqui agora, mas ele haverá um dia, haverá, eu falarei em público a respeito dessa divindade, desse Deus maravilhoso, mas agora não é o momento. Mas o que acontece com ele? Esse Deus homossexual que eu cultuo, ele também abomina essa questão de poliamor, de relações abertas. Até porque ele é o deus da fidelidade conjugal também, né? E assim, por que eu tô falando dele? Porque ele é um deus que se ele pegar, é a coisa que ele mais detesta na vida. Se ele pegar se uma pessoa não monogâmica, se uma pessoa poligâmica tentar se enfiar no culto dele, ele vai fazer a mesma coisa que Morrigan faz. Ele cancela o CPF da pessoa, né? Porque ele também não dá para se brincar com esse deus. Inclusive, ele é um deus que, assim como Morrigan, ele tem uma paciência, assim, curtíssima. E ele é extremamente pouco tolerante, tanto com homens quanto com mulheres, tá? Não é que... ele não gosta dos seres humanos, muito contrário. Ele também... Ele gosta da gente, mas, assim, meu... Escreveu ou não leu, o pau com ele comeu mesmo, sabe? Então, são exemplos que eu tô dando. Então, gente, na espiritualidade, nossa, se eu falasse tudo. Mas não dá, eu tenho que falar logo das partes boas de Morrigan pra vocês não saírem aqui mais traumatizados do vídeo do que vocês já estão. Mas se eu falasse tudo que eu sei a respeito de espiritualidade, a gente ia ficar aqui uma hora inteira. Uma hora inteira a gente já tá. A gente ia ficar aqui, tipo, por dias. Gente, acreditem se quiser. Eu não tô fazendo isso de maldade. Se você achar que eu tô fazendo isso de maldade, também é um problema seu, eu não tô nem aí. Existem deuses pagãos, deuses pagãos, tá? Existem deuses pagãos, inclusive orixás, tá? Que eles não gostam nem da questão da homossexualidade, tá? Então, gente, pesquisem, tomem cuidado, porque às vezes aí você é homossexual, você é uma pessoa transexual, e aí você tá cultuando uma divindade pagã que assim, você pode até ter estabelecido um culto a ela, mas a questão da tua sexualidade e da tua identidade de gênero pode estar fazendo com que aquela divindade esteja te prejudicando de alguma forma e você acha que é ou a noite escura da alma, ou é trabalho com as sombras, ou é uma maldição, é demanda que te jogaram, mas não. É porque você está cultuando uma divindade que você não deveria estar cultuando de forma alguma. Entende? Eu, do fundo do meu coração, esse vídeo é uma coisa assim que eu tô até, né? Eu tô até com um pouco de medo agora, porque eu sei que vai ter muita gente maldosa que vai não só me atacar, tipo, ou nos comentários, ou achar que eu tô sendo uma pessoa preconceituosa, conservadora, ou que eu tô falando abobrinha, mas muita gente que vai realmente tentar se voltar contra mim, assim, sabe? No sentido de fazerem coisas não muito legais, mas eu, sinceramente, eu não tô ligando, eu confio em quem me protege, eu confio no que eu tô fazendo, eu confio no que eu tô falando, e o que eu quero aqui é ajudar as pessoas, porque